Então vamos lá, Pedro Henrique Geninho. Beleza, Álvaro. Fernando, boa tarde, Pedro Henrique Geninho, da Rádio Band News FM. Boa tarde. Obrigado. Aliás, Fernando, uma vitória com muita propriedade. Para muitos, foi o melhor jogo do Atlético na temporada. Aí eu quero saber de você, como notar os jogadores experientes desse time, pelo que o Atlético está jogando, principalmente pelo que ele jogou contra o Libertad fora de casa em uma Sul-Americana, permite o torcedor sonhar, quem sabe, por que não começar a sonhar talvez com um título internacional dessa Copa Sul-Americana, pelo que o Atlético apresentou, onde para muitos o Libertad era grande favorito contra o Atlético. Ou ainda está cedo, Fernando, ou é jogo a jogo, não dá para abrir esse espaço para que o torcedor sonhe tão cedo ainda, já que o Atlético ainda nem se classificou. Mas não é possível deixar o torcedor sonhar, porque o Atlético está jogando muita bola. Um grande abraço, bom final de semana, prazer ouvi-lo. Valeu, o prazer é meu. Eu acredito que sonho, expectativas, elas precisam ser criadas não só por atletas, mas por torcedores, aqueles que idealizam um projeto. É preciso ter um objetivo. E o objetivo precisa ser títulos, precisa ser conquistas, precisa ser momentos importantes e maiores do que já foram vivenciados até aqui, né? Mas para falar do momento do Atlético, a gente pode olhar para dar alguns passos atrás e olhar para a forma como vem sendo construído esse clube, a mentalidade de jogo, a forma que a equipe se comporta. Ela tem uma ideia própria, ela tem uma característica própria. E isso é o mais importante, isso que dá essa expectativa, isso que gera essa expectativa, isso que faz com que esses resultados, esses bons resultados, eles apareçam. Para muitos surpreendente, mas para aqueles que estão envolvidos, para aqueles que estão engajados nesse processo, é algo que a gente esperava, é algo que a gente almejava e a gente fica mais feliz de conseguir colocar em prática todo esse bom futebol que a equipe vem apresentando até aqui. Ô Fernando Miguel, para o jogo do final de semana, para a decisão, melhor dizendo, do final de semana contra o Grêmio Anápolis, qual o tamanho da vitória em Assunção, no Paraguai, para cima do Libertad, para tentar reverter essa situação e passar para a grande final do Campeonato Goiano? Qual a decisão do domingo? Bom, o que eu tenho batido, que eu tenho em mente assim, é que o clube ele vive processos decisivos, ele vive momentos decisivos de bons campeonatos, vive a fase quente de todos eles, em ascensão, em crescimento ainda, por se tratar de início de temporada, mas são momentos importantes. E o mais importante é a equipe se sentir confortável para decidir, para entrar em campo consciente, lúcida e comprometida com aquilo que nós precisamos fazer como equipe, né? Fomos na Sul-Americana, era um jogo chave para a gente lá, contra o Libertad. A equipe se comportou muito bem, com uma mentalidade boa, com a postura boa e o futebol convincente, o resultado veio. Então a gente vai agora demandar toda a nossa energia, toda a nossa força e concentração para essa semifinal de Campeonato Goiano, porque a gente valoriza aquilo que é daqui, a gente valoriza o que é nosso, a gente valoriza os nossos campeonatos, aquilo que é da nossa região. Então a gente vai com muita força, com muita disposição, esperando fazer uma grande partida, que a gente sabe que não vai ser fácil. Nosso adversário já demonstrou ter qualidade, ter capacidade de enfrentamento com grandes equipes. Então a gente vai fazer um grande jogo no domingo e vamos tentar buscar essa classificação, procurar colocar um bom futebol em campo e que esse bom futebol ele nos leve à classificação. Fernando, boa tarde. Natália Freitas, aqui da Rádio Salles. Se eu não me engano, não teve nenhum jogo nessa temporada que o Atlético saiu atrás do placar e teve que buscar o resultado, teve que virar a partida. É um outro jogo, mas é aquele duelo de 180 minutos e o Atlético está perdendo. Como é iniciar uma partida já perdendo, Fernando? Bom, em algum momento isso aconteceria, de ter que reverter algum placar. Essa é uma característica diferente, porque se tratam de 2 jogos, mas a equipe em algum momento vai enfrentar dificuldades, vai encontrar oponentes que vão nos imprimir e vão nos colocar em situações difíceis, mas a equipe ela tem capacidade de reverter, ela tem capacidade, tem futebol para isso. Mas antes de mais nada a gente precisa estar preparado mentalmente e estar engajado nessa partida e ter essa ambição de querer vencer. A equipe do Grêmio Anápolis é uma equipe de qualidade, eu vou repetir, é uma equipe que já demonstrou durante toda a competição
todo o seu potencial, a gente precisa dar créditos e eles merecem toda a nossa atenção e respeito por essa fase, mas a gente vai procurar fazer um bom futebol, apresentar uma equipe bem competitiva para que a gente consiga buscar essa classificação que é de muito interesse de todos que estão envolvidos nesse processo. Alô, Fernando Miguel, aqui é o André Isaac da PUC-TV. Eu não me lembro de você defendendo o pênalti contra o Goiás na Copa do Brasil. E existe essa possibilidade de decisão por pênalti. Ele não lembra? Se o Atlético vencer por um gol de diferença. Você está preparado? Você está treinando pênaltis? E qual é o seu aproveitamento em defesa de pênaltis, Fernando Miguel? Bom, o bom aproveitamento é aquele que te classifica, né? Esse é o mais importante. Acho que os números passados eles são irrelevantes quando a gente vai para uma disputa de pênaltis. Fica somente a memória, fica somente aquilo que passou. Mas como eu falei, a gente vai trabalhar para que a gente faça um bom jogo e que a gente consiga conquistar esse resultado. Se tiver pênaltis, a gente vai estar preparado, a gente vai estar concentrado, com as informações precisas para que a gente consiga ter êxito nessa classificação. Isso é o mais importante. Mas vamos lá, a gente precisa jogar, até acontecer os pênaltis, muita coisa pode acontecer. Então a gente precisa estar concentrado do início até o último momento da partida. Boa tarde, Fernando Chante, do Jornal Popular. Boa tarde. O Atlético chega numa condição ainda para a imprensa como favorito, né, pelo que fez até agora, enfrenta uma equipe jovem que para ela chegar à final vai ser algo inédito, né? Sim. Como é que você vê essa contradição e para que pesa mais esse tipo de jogo agora? Bom, o favoritismo ele fica só para quem analisa, para aqueles que observam e para aqueles que formam opinião, que são vocês de fato, né? Mas o futebol ele precisa acontecer dentro de campo. Os resultados eles não acontecem de qualquer forma, ainda mais em fases decisivas, em fases importantes, onde chegam as melhores equipes nas decisões, né? Então a gente precisa, antes de mais nada, deixar de lado qualquer tipo de favoritismo, qualquer tipo de retrospecto. Aquilo que nós fizemos nos trouxe até aqui e apresentou e fala bastante a nosso respeito. Mas o jogo de domingo é um jogo que precisa ser jogado, precisa ser enfrentado e precisa ser colocado em prática o bom futebol que nós temos apresentado aqui. Ninguém vai jogar e ninguém vai vencer nenhum tipo de partida por retrospecto ou por nome ou por momento. A gente precisa entrar em campo concentrado e consciente e completamente certos de que nós vamos ter um bom adversário diante da gente, né? Mas precisamos ser o Atlético Goianiense que fomos até aqui e colocar em prática o nosso futebol que tem nos levado e tem feito com que nossa equipe tenha tido êxito nas partidas que tem encontrado. Fernando, Natália aqui de novo. Oi, Natália. Ontem o Atlético virou manchete por ser o primeiro time brasileiro a receber vacinas da Covid-19. Muita gente concorda, muita gente discorda e, claro, o Atlético foi criticado nas redes sociais. Você, como o jogador do primeiro time a ser vacinado no Brasil, como é que você vê essa situação, Fernando? Bom, acho que é compreensível e é preciso respeitar todas e qualquer tipo de opinião em relação. É um tema muito polêmico hoje no Brasil, até mesmo muito politizado. Mas antes de falar, é preciso ressaltar a seriedade que o Atlético Goianiense ele toma suas decisões, né? Acredito que não teve nenhum tipo de ato ilegal, acredito que o Atlético ali é uma instituição séria e a Conmebol ofertou e o clube ele teve a sua decisão, teve o entendimento de aceitar e nós, como fazemos parte dessa instituição, a gente faz parte desse processo, desse momento, né? Acho que é importante sempre ressaltar isso, a forma séria como o Atlético Goianiense ele encara e toma qualquer tipo de decisão pensando no futuro do clube, pensando no bem da sociedade, pensando no bem de todos aqueles que estão envolvidos. Fernando, Juliano aqui, Rádio Bandeirantes. Vou te perguntar uma coisa, não sei se você se lembra. Em Santa Catarina, depois da classificação do Atlético na Copa do Brasil, você falou assim, ó, se eu pudesse, eu jogaria todos os jogos. Agora tem uma questão importante. Tem uma viagem desgastante, uma chegada pela madrugada, um pouco tempo de recuperação, um dia de trabalho, descanso e decisão. E no meio disso tudo, o Atlético tem um jogo que vai definir sua passagem ou não para a grande final do Campeonato Goiano. Dá para colocar o melhor futebol em meio a tantas adversidades?
Olha, eu penso que quando o Atlético entra em campo, independente das figuras que vão estar participando da partida, é o Atlético Goianiense. É uma mentalidade única, é um comportamento que ele é para todos, é um trabalho ministrado para todos, e é assim que o Jorginho ele tem conduzido esse processo junto da gente. Então, quando entra em campo o Atlético Goianiense é na sua melhor versão, independente dos nomes dos atletas que vão estar inseridos no contexto da partida. A gente tenta imprimir, e todos tentam colocar em prática o futebol do Atlético, não do Fernando Miguel, não do Éder, não do Natan, não do Marlon. É o futebol do Atlético Goianiense que precisa prevalecer, e as figuras, aqueles atletas que forem para a partida, precisam entregar o melhor para a equipe, precisam entregar o melhor para o clube e para o nosso torcedor, que tem colocado e dado muita confiança para todos nós, né? Acredito que a equipe que for entrar no jogo de domingo vai ser a melhor versão do Atlético Goianiense, e todos aqueles que fizerem parte desse contexto vão buscar o resultado de qualquer forma. Pessoal, obrigado a todos, obrigado ao Fernando. Voltamos aí a